E enquanto isso, acrescentava a eles o Senhor, dia após dia, todos aqueles que iam sendo salvos. Amém? Você pode se sentar aí. Confesso que tem sido difícil para mim ficar nessa crise, nesse conflito, nessa guerra interior, porque eu sempre digo que não existe pior guerra do que aquela guerra quando você está em guerra com você mesmo. E essa palavra já tem ardido no meu coração já durante um tempo, já há mais de um mês. E de umas 2 semanas para cá eu não consigo ver outro texto, eu não consigo falar sobre outro texto, eu não consigo pregar sobre outra palavra. É na consagração, é na célula, é no culto, é numa fila, é em casa, é sozinha, é no computador, é com o filho. Eu não consigo, é no ofertório, em qualquer momento. Todas as oportunidades que o Senhor tem me dado, eu não consigo falar sobre outra coisa a não ser sobre esse texto. Eu tenho certeza que isso não é por acaso, isso não é em vão. Quando eu sempre digo isso para quem caminha do meu lado, sabe bem o que eu estou falando. Todas as vezes que Deus repetidamente bate no nosso coração falando sobre algum assunto, sobre algum tema, é porque existe algo específico sobre aquela palavra a ser liberada. E eu creio nisso. Aleluia. Eu creio nesse tempo onde o Senhor tem se revelado em coisas pequenas, para que a gente tenha sensibilidade de invocar coisas ainda maiores. Amém? Eu creio nisso. E esse texto então tem acompanhado as minhas manhãs diariamente. Nós estamos lá em um propósito de oração às 6 horas da manhã. E desde que nós iniciamos esse propósito, nós já temos visto muitas coisas acontecendo. Mas nós sabemos que é só o início. Mas essa palavra tem guiado as nossas manhãs. De uma maneira, de outra, em um concerto, em um conselho. O Senhor tem nos orientado por meio dessa palavra. E esse texto que nós lemos aqui é um texto que conta a rotina diária de uma igreja, que deveria ser o padrão para nós hoje. Esse texto aqui, ele vem registrado logo depois que aconteceu um fato maravilhoso, que foi a vinda do Espírito Santo sobre o povo. Logo após a crucificação, Jesus deixou uma promessa de que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria para nós o Consolador, que ele enviaria para nós o Espírito Santo. E aí todo aquele povo que creu, que acreditou nessa promessa, que buscou essa promessa, estava reunido, esperando por essa vinda maravilhosa, e ele veio. Maravilha é saber que aquilo que Deus promete, ele faz. Ele prometeu e ele veio. E aquele povo que estava ali então reunido, sedento, buscando, esperando acontecer algo, de fato, algo aconteceu. Porque quando Deus fala, às vezes a gente até esquece. Porque algumas promessas que o Senhor nos faz, a gente só vai lembrar quando a promessa se cumpre. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, mas isso já aconteceu comigo, de coisas que o Senhor falou comigo e que já tinha passado tanto tempo que tem coisas que você nem lembra. Por isso é legal você anotar as promessas, as orientações do Senhor, porque tem coisas que a gente esquece. A nossa memória é muito pequena diante da grandeza de arquivo que às vezes o Senhor vai liberando sobre nós. E quando esse povo estava ali crendo nessa promessa, então ele veio. E aí então eles começaram a experimentar de algo que eles ainda não tinham experimentado. Os discípulos estavam desesperados, porque o foco, a referência que era Jesus, tinha ido embora. E aí depois então dessa vinda do Espírito Santo, esse texto aqui é um texto já de uma igreja estruturada. É um texto onde o povo já tinha comunhão, onde o povo já se juntava, onde o povo já se reunia como igreja. E aí eu acho incrível, porque as oportunidades que o Senhor nos dá, antes de chegarmos aqui nessa parte do versículo 42, que foi onde nós lemos, no início do capítulo 2, está falando sobre a descida do Espírito Santo. E aí fala que os discípulos foram batizados e que eles receberam dom, que eles receberam línguas de fogo, línguas repartidas. Coisa maravilhosa, coisa que a gente grava bem. Se falar do poder, falar do fogo, falar de mistério, isso aí é uma coisa que a gente não tem dificuldade de gravar, né? Nós temos facilidade. Hoje cedo eu estava até falando com o Evandro e com o Celso lá depois da nossa consagração. Estava colocando uma música para eles ouvirem. E aí eu falei assim, gente, não tem jeito. Tudo quanto é música que às vezes que me atrai, que eu gosto de ouvir, tudo tem um fogo no meio, né? Tem um fogo, tem um vento, tem que tá queimando. Sempre tem um negócio assim estranho. Não tem jeito, é filho do fogo, o fogo vai queimar, tudo tem fogo no meio. Então pro fogo a gente não tem dificuldade, pro
poder do Espírito Santo, para o Pentecostes, é algo que a gente grava muito bem, porque nos interessa, né? Nos atrai. E aí depois, então, aqui fala dessa história toda, que o Espírito Santo veio, que batizou aquele povo que não permaneceu ali esperando a presença dele. E aí começa a falar de Pedro. Começa a falar daquele grande vacilão, que aprontou tanto, que fez tanta bobagem, que fez tanta besteira. E a gente acha Pedro um cara terrível, um cara perdido, um cara problemático, ogro, né? Mas nós nos parecemos com ele o tempo inteiro, porque nós também somos assim. E o que eu acho maravilhoso é que ainda com todas as limitações de Pedro, com todas as dificuldades de Pedro, com todos os vacilos, com todos os medos, com todos os problemas, aqui no 37, no capítulo 2 do 37, vai falar que no sermão, logo depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, cara que levou Jesus, cara que caminhou do lado dele, que presenciou milagres maravilhosos que muitos não presenciaram, cara que viu coisa que muita gente não viu, cara que participou de situações que muitos discípulos não participaram, negou, foi covarde, foi medroso. Mas o que eu acho incrível é que quando o Espírito Santo vem sobre ele, aleluia, todo aquele passar de Pedro fica para trás. Que maravilha! Porque eu fico me colocando no lugar de Pedro. Eu fico me colocando no lugar dos vacilos, no lugar dos problemas, no lugar das limitações. E quando eu penso que quando de fato essa presença poderosa fazer morada na minha vida, não é visitação. Aleluia. Porque tem muito crente conformado em ser visitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem, inunda, e no primeiro vacilo, na primeira oportunidade de um vacilo, o Espírito Santo tem que ir embora. Porque ele é puro. Porque ele não habita em tempo sujo. Não é porque ele faça acepção de pessoas, ou porque ele seja mal, ou porque ele esteja desprezando, mas ele é santo. Amém. Quando eu estava chegando aqui, eu estava ouvindo lá da rua vocês cantando. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E ele não pode ficar em um lugar que tem sujeira. No nosso coração, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, não pode ter sujeira. A palavra do Senhor fala sobre isso. Se existe algo que é bom, que é puro, que é agradável, que é digno, que é de boa fama, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então o meu pensamento tem que estar limpo. Pensamento de coisas santas, de coisas do reino. Porque aí sim o meu pensamento vai ser dominado por ele. E aí esse vacilão chamado Pedro, depois dessa habitação, depois que o Espírito Santo de fato tomou a vida dele de uma maneira poderosa, primeiro discurso que ele faz em público, um cara que não era teólogo, não era seminarista, não era pastor, não era nada, era um pescador de peixes que foi transformado em pescador de homens. Primeiro discurso que ele faz em público diz que mais de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Por meio de uma palavra falada por um vacilão, mas um vacilão cheio do Espírito Santo. Aleluia! Um vacilão que desistiu de tentar da maneira dele, começou a tentar da maneira de Deus. Um vacilão que viu que já tinha quebrado a cara de tudo quanto era maneira, não tinha mais como negar que ele precisava que o Espírito Santo fizesse morada na vida dele. E aceitou ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aí, é dessa igreja que nós estamos falando. É dessa igreja que nós estamos falando. De uma igreja apaixonada. O tema dessa mensagem hoje é uma igreja apaixonada. Aleluia. Uma igreja que esperou o cumprimento da promessa da presença do Espírito Santo poderoso. E quando eu fico emocionada de falar dessa palavra, irmãos, é porque eu quero ser essa igreja apaixonada, porque essa igreja somos nós. Eu entendo que eu estou precisando dessa paixão. Aleluia. Eu falo tanto que eu quero ver os milagres acontecer, que a nossa igreja vai ser reconhecida como um lugar de manifestação da presença. Eu falo tanto que eu quero ver os milagres, as curas. Nós falamos tanto isso, irmãos. E o que nós temos feito para ver isso acontecer? Porque aqui não diz que Pedro falou em microfone, em megafone. Não diz nada disso.
A única coisa que eu tenho garantia aqui é de que ele estava cheio dessa presença poderosa. Aleluia. E aonde essa presença poderosa está, não tem que forçar nada, não tem que empurrar ninguém, não tem que jogar ninguém de cara no chão, porque acontece naturalmente. Porque aonde ele vem, alguma coisa acontece. Porque quando ele vem, quem faz é ele. Quem providencia tudo é ele, quem trabalha é ele, quem age é ele. Então eu começo a perceber como que eu preciso me parecer com essa igreja. Porque nós temos uma grande facilidade de botar problema e desculpa em todo mundo. Se tem uma coisa que nós temos facilidade é isso, é de botar a culpa no som, a gente bota a culpa no microfone, bota a culpa no data show, bota a culpa que toda hora pede dinheiro na igreja, a gente bota a culpa em tudo. Bota a culpa que para poder ir na igreja que o fulano tá, eu tô melhor que o fulano tá todo errado, tá na igreja, então eu não vou. A gente bota problema em tudo, irmãos. Essa é a nossa natureza. Mas quando eu entendo que eu preciso ser essa igreja aqui apaixonada, e nós, enquanto consolidadores, tudo que a gente olha, a gente fica vendo consolidação, vê discipulado, a gente vê tudo, né? Quando a gente tem uma visão focada para uma área, é uma coisa louca. E aí eu destaquei alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com você. Queria que você tivesse sua Bíblia aberta, por favor, para a gente poder ir acompanhando. No versículo 42, a primeira coisa que eu acho linda é que diz que perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Perseveravam na doutrina. Não criavam as suas próprias vontades, porque doutrina fala de compromisso, fala de rito, fala de culto, fala de célula, fala de resgate, fala de comprometimento com horários, com as atividades da igreja. Eles perseveraram na doutrina, naquilo que os apóstolos tinham ensinado. Eles estavam dando continuidade nos ensinamentos que eles já tinham. Não estavam tentando resolver as coisas com as próprias pernas. Na doutrina e na comunhão. Essa comunhão é um ponto-chave do nosso sucesso. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Isso é você falar, meu irmão, já passei por isso, eu estou vencendo, vamos junto. É comunhão. Eles perseveraram na comunhão. Perseveraram no partir do pão. E a gente junta a panela mesmo toda hora. E faz churrasco, e faz caldo, e faz cachorro-quente, faz não sei o quê. E, meu Deus, tudo que a gente faz de crente tem que ter comida no meio. Faz macarrão, né? Ó, pastor, dá até uma glória forte agora. Aleluia. Deus está falando. Né? Porque eu partilho. Gente, isso é bíblico. Quando eu comecei a entender que isso é bíblico, eu falei, gente, sentar para comer com o povo é bom. Jesus fez isso. Escandalizou alguns, né? Ao sentar com os pecadores, mas isso é bom. Porque o partir do pão gera intimidade. Você não senta à mesa para comer com qualquer pessoa, não, meu irmão. Eu não sento à mesa para comer com qualquer pessoa. Geralmente eu cato lá no meio da rua, vem cá tomar um café comigo, mas não é qualquer pessoa, é alvo do amor de Deus aquela pessoa. Então não é qualquer pessoa. Aleluia. Mas algumas pessoas eu atendo no portão, e é do portão para fora. Porque não é qualquer um que senta na minha mesa, que eu entendi que eu só sento à mesa com quem eu tenho intimidade e comunhão. Então se você se senta à mesa comigo, sinta-se um privilegiado, amém, meu irmão? Aleluia. Porque é verdade. A gente não pode sentar com qualquer um, porque a nossa mente é facilmente influenciável. Sim ou não? Sim. Rapidinho a gente se contamina, então a gente não pode mais andar com qualquer um. Tem que ser focado naquilo que nós queremos. Então no 42 nós dissemos que eles perseveraram na doutrina, na comunhão e no partir do pão, mas no final do versículo diz, e nas orações. Aleluia. Porque algumas portas, algumas respostas, algumas situações, não vai ser comendo junto todo dia, não vai ser caminhando lado a lado, não vai ser juntando panela, vai ser na oração. Aleluia. Então eu tenho que desafiar quem caminha comigo. Quer comer na minha mesa, coma comigo, mas também se junte a mim às 6 horas da manhã para orar comigo. Porque comer um filé é muito bom, quero ver roer o osso junto. E a gente tem que fazer umas loucuras dessa vez para ver quem é que está do seu lado. Quem fecha contigo, quem não fecha. Eu louvado seja o nome do Senhor, que todos os dias às 6 horas da manhã, quando eu abro o olho, aparece alguém que não tinha ido no dia anterior e que é a primeira vez que está indo. Se você está aqui comigo hoje, não foi nenhuma vez ainda, você toma cuidado, hein? Meu Deus. Toma cuidado. Porque eu estou lá com meu olhinho fechado, mas eu estou vendo tudo.
Aprendi com a pastora dela. Porque nas orações, irmãos, algumas coisas só nas orações que vão ser resolvidas. Só no clamor, no grito. Tem dias que eu chego na igreja, hoje foi um dia que eu não tinha força para orar, só conseguia chorar e o Senhor estava entendendo cada uma das minhas lágrimas, eu tenho certeza. Nas orações nós vamos vencer algumas coisas. E no 43 diz que em cada um havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia temor. Havia respeito pelas coisas do Senhor. Havia responsabilidade. Havia comprometimento. Porque o temor é isso. O temor não é você ter medo, não. O temor é você ter reverência. É você entender que Deus é um Deus que é Pai, mas Ele também é juízo. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então eu não posso andar por aí de qualquer maneira com uma blusa de igreja e me falando crente e vivendo de qualquer maneira, não. Eu tenho que ter temor. Eu falo muito isso. Que a caminhar com o Senhor comece a mudar. Porque se você está tanto tempo dentro de uma igreja e não mudou nada, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem que mudar, tem que ter temor. Aos poucos as coisas vão se mudar. Vai mudando a roupa, vai mudando o jeito de falar, vai mudando o comportamento, vai mudando as amizades, os ambientes. Alguma coisa tem que mudar. Porque se existir temor, aquilo que era feito antes já não vai ser feito mais. Porque existe essa responsabilidade. Não, eu tenho que ser um bom testemunho. Não, se eu fazer isso eu já não posso. Não, agora eu tenho que ter temor. Isso é algo que é criado, que é exercitado dentro de nós. Em cada um havia temor. E porque havia temor, olha o que diz mais adiante. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque existia temor, porque existia essa responsabilidade, os milagres começaram a acontecer. Aleluia. Porque Deus olhou para aquele povo e viu que era um povo, que era uma igreja tão apaixonada, e que eles falaram, não, aqui eu posso fazer. Eu posso fazer aqui, porque se eu fizer aqui tem temor. Aqui não vão vender o meu evangelho, não. Aqui tem temor, aqui não vai ser negociada a minha presença. Aqui eu posso fazer. Amém? Aqui existe um povo que ora, existe um povo comprometido que estende a mão, que abre a casa, que abre a igreja para receber a todos. Aqui eu posso fazer o meu milagre acontecer. Aleluia. Porque se eu fizer aqui, agora não vai ser do pastor, não vai ser da pastora, agora vai ser minha. Então aqui eu vou fazer. Porque aqui existe temor. É isso que eu entendo. Os milagres, os sinais começaram a acontecer naturalmente, sem ter que forçar a barra, sem ter que negociar uma oferta, sem ter que colocar dinheiro em pé de apóstolo nenhum. Amém, igreja? Amém. Porque acontecia. Uma vez a minha filha, quando ainda era criança, estou lembrando disso agora, vocês viram que eu não trouxe nada, não trouxe computador, não trouxe nada, porque está tudo borbulhando na cabeça. Mas eu lembrei disso agora. Quando ela fez o encontro, de criança ainda, quantos anos? Não lembro, uns 6, 7 anos, 7 anos. E aí chegou um momento lá do batismo do Espírito Santo, foi numa igreja que era uma igreja parceira, hoje não temos mais ligação com essa igreja. E aí chegou o momento do ápice, né? O momento do Atos 2, o momento do Pentecostes, o momento da chamada do batismo, da presença e tal. E gente, a minha filha, em vez de voltar batizada com o Espírito Santo, voltou traumatizada com o medo do Espírito Santo. Porque ela falou, mãe, mas a mulher rodou tanto a minha cabeça, rodou tanto, que eu fiquei pensando assim, acho que eu vou cair logo para ela me deixar em paz. Forçação de barra. E ela voltou lá apavorada. Toda vez que alguém cismava de botar a mão na cabeça dela, eu ficava com ela. Uma coisa forçada. Uma coisa sem presença. Ela tinha 7 anos. Eu tive que fazer uma cura interior quando ela voltou do encontro. Olha que problema. Forçação de barra. E aqui diz que os milagres e os sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu sempre digo que esse livro ele continua sendo escrito a cada dia pelas nossas atitudes, né? Pelos nossos atos. Os atos dos apóstolos continuam sendo registrados. Os atos de Jorge, os atos de Dimas, os atos de Jéssica continuam sendo registrados. Os atos de Umbelina, os atos de Adonai. E quais são esses nossos atos? E aí está o perigo. Porque na medida que for o nosso comportamento, vai ser o que vai nos acompanhar. Porque havia temor, os sinais, os milagres, as maravilhas acompanhavam essa igreja. Porque havia temor.
Mas se houver outra coisa em nós, não vai ser milagre que vai nos acompanhar. Os irmãos entendem isso, né? Não vai ser um milagre. Vai ser um mau testemunho. Vai ser uma acusação, uma condenação. E eu não quero isso acompanhando a minha vida em nome de Jesus. Eu não quero isso. Eu quero ver os milagres acontecerem como aconteceu aqui nessa igreja. Amém? Amém. Espero que você também queira isso. Porque quanto mais gente querendo, mais o Senhor vai fazer. E aí no 43 ainda, no 44, olha, dá uma olhadinha aí para ver o que está escrito. Diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqueles que creram, aquele povo que desde lá da promessa, que estavam reunidos esperando essa presença poderosa, todos que creram estavam juntos e tinham todos os seus bens em comum. Isso aqui é maravilhoso, porque não existia competição, não existia disputa no meio da igreja. Não existia o irmão fulano destaque. Não existia o irmão fulano que se eu fizer eu faço melhor. Não existia o fulano de tal que Deus só vem se eu pregar. Não existia o outro irmão que Deus só faz se for eu cantar. Irmãos, eu conheço a igreja que eu tenho que sonhar todos os dias. Uma igreja que tem tudo em comum. Uma igreja que se importa com o outro, que todos que estavam juntos creram e tinham tudo em comum. Aquele que se importava que se na mesa dele não tinha, se na mesa dele tinha, ele tinha que contribuir com aquele que na mesa dele não tinha. O culto no domingo foi esse texto que eu usei. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Porque logo mais à frente vai dizer, no 45, que eles repartiam os seus bens. Eles vendiam os seus terrenos, as suas terras, os seus bens, as suas propriedades, e eles dividiam com aqueles que estavam passando necessidade. Hoje a gente está vivendo uma situação caótica na nossa cidade. Cabo Frio, São Pedro, estado do Rio de Janeiro, está de cabeça para baixo. Nosso Brasil está de cabeça para baixo. Irmãos, mas será que o pouco que eu tenho repartido com o meu irmão que não tem nada? Porque é muito fácil para mim saber que eu não sou funcionária pública, que eu não estou desempregada, e quando chegar no final do mês, meu salário é depositado na minha conta. Para mim é cômodo. Eu não estou pagando aluguel, meu aluguel não está atrasado, não está faltando comida na minha mesa. É fácil, é cômodo. É muito tranquilo eu pensar dessa maneira. Mas é egoísta. Essa igreja aqui, eles tinham tudo em comum. Eles repartiam seus bens. Aquilo que para eles estava sobrando ou era suficiente, eles não queriam guardar, não. Eles queriam dividir para estar todo mundo bem, para estar todo mundo feliz, para estar todo mundo controlado. Eles repartiam seus bens. Supriam as necessidades uns dos outros. Porque não adianta, irmãos, eu estar com a minha vida controlada, eu estar com as minhas contas pagas. Não adianta eu estar tranquila. Não adianta eu não estar preocupada com o que eu vou ter que fazer amanhã. Se hoje eu tenho na minha célula 10 pessoas desempregadas, eu não posso. Eu não posso ser egoísta. Essa semana eu tive que fazer uma solicitação lá na igreja. Eu falei, gente, eu estou precisando de ajuda. Preciso de gás, preciso de cesta básica, preciso disso, porque o meu povo está precisando. Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que fazer café, chamar todo mundo para tomar café, fazer janta. Nós fizemos janta. Final do culto, perdeu, irmão. Final do culto, a galera toda foi lá jantar. Comemos como é que o Glória chega, sobe alto. Comemos um macarrãozinho com camarãozinho, molhinho branco, filé. Aí um falou assim, ô mãezona, mais perto que eu cheguei de casa essa semana foi um ovo cozido. Ó, Deus tá te abençoando hoje, irmão. Faz a festa. Porque essa é a alegria do meu coração. Poder o pouco que eu tenho repartir. Eu tenho muito, mas o que eu tenho de todo mundo. No dia seguinte não vai me faltar, porque Deus sempre me abençoa. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, eu não sei como é que você aguenta isso. Aí eu não falo nada, na minha cabeça eu fico pensando, eu também não sei. Tentando descobrir ainda. Não sei. Ai, não aguento ver. Eu fico nervosa só de ver você. Tem dia que você dá 3 viagens na padaria. Eu falei, olha, o povo tá tomando conta até do meu pão. Mas Deus nos abençoe, tem nos abençoado. E onde a gente passa e conta essas coisas, eu sempre passo com meu esposo, com as minhas filhas. E quem tá caminhando aí comigo sabe disso.
Deus não tem deixado faltar nada para nós, porque tudo que nós temos repartido com os nossos irmãos. Aleluia. Para a glória do Senhor, irmãos. É para a glória do Senhor, não é para minha, não. Aleluia. Porque se for para a minha glória, eu vou estar fazendo a minha conta. Com quanto que vai vir o valor do meu cartão de crédito? Tanto pão que tem lá. Mas o Senhor sempre nos abençoa. Sempre supre a nossa necessidade, porque a gente está tentando viver essa igreja aqui. Aleluia. E reparte o que tem em comum com todos que estão precisando. E aí mais à frente um pouquinho, no 46, acompanha comigo aí. Diariamente perseveraram unânimes. No templo, partiam o pão de casas em casas e tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Ontem a gente não estava com singeleza, não. Ontem a gente estava no camarão. Filé. Tô brincando, mas com simplicidade. Eu acho lindo que diz que eles permaneciam unânimes. Quando não tem divisão, é unânime. Tá todo mundo no mesmo alvo, mesmo propósito. E aí tá todo mundo junto, porque tem tudo em comum, tem uma visão só, tem um propósito só. Mas diz também que eles permaneciam juntos no templo. Mais à frente diz o quê? De casa em casa. Tem muita gente que só está se preocupando com o templo, mas não está fazendo nada de casa em casa. Esse casa em casa aqui são as células que se reúnem, são os cultos nos lares. Esse casa em casa aqui é uma visita para um irmão que sentava do seu lado e não está mais aí. Esse casa em casa aqui é uma pessoa que você ama e que deveria estar caminhando junto com você e não está. É de casa em casa. Porque quem não está caminhando, irmão, junto com a gente está morto. E quem está morto não anda sozinho, tem que ir buscar onde? De casa em casa. Ontem eu não consegui estar no culto, por conta lá da janta que eu fui preparar para as crianças. Mas no carro vindo agora, a Emily me falou: mãe, Dimas contou uma coisa muito louca ontem lá no culto. Ele disse que, porque assim, eu não vou, mas eu tenho todos os informantes. Eu sei de tudo. Me mandam foto de tudo, eu sei de tudo. Quem se converteu, quem não converteu, se tinha visitante, se não tinha, quem foi, quem não foi, onde que sentou, até onde que sentou eu sei. Porque eu tenho olhos espalhados em todos os lugares. Ela não estava me falando, não, porque ele falou que ele foi num prédio orar, foi isso? Foi. E aí quando saiu, alguém tinha ouvido o barulho da oração, aí o outro chamou para orar e disse que ele orou um monte de casa. Eu falei, pai, já estava perguntando, meio chorando, porque eu lembrei disso aqui, de casa em casa. De casa em casa. Falando, olha, eu tenho pouco, mas eu estou junto com você, vamos de casa em casa. Ó, você não tem ido não, mas eu estou sentindo sua falta, meu irmão, eu estou aqui, eu vou ir na sua casa. É ser humilde, irmão, o suficiente para reconhecer que nós que permanecemos não somos melhores do que aqueles que estão em casa, esperando que a gente vá lá para poder buscar. Aleluia. Tem hora que vai ser no templo, mas tem hora que vai ser na casa. Na oração, no partir do pão, numa refeição. Está escrito na palavra do Senhor. Não é loucura da minha cabeça. E todas as vezes que começa alguma coisa a me pressionar e me deixar em dúvida e me deixar preocupada, aí o Senhor fala: não, filha, é de casa em casa. Então vai valer a pena. Aleluia. Tem hora que você olha e não vê nada. Tem nada acontecendo, não tem milagre nenhum chegando. Mas aí você fala: não, Senhor, eu vou permanecer. Aleluia. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. E Ele sempre faz. Tem hora que vai ser um tempo. Tem hora que vai ser de casa em casa. Aleluia. Queria muito, muito que você gravasse isso no seu coração. Que você tivesse essa alegria e esse desejo de sentir falta de um irmão. Ligar para ele e falar: meu irmão, posso passear na sua casa para tomar um café com você? Passa na padaria, compra um pão. Se não tiver nada, não leva nada também, mas fala: vai lá, meu irmão. Já vai no horário estratégico assim do café da tarde, senta com ele, come um pão com ele, toma um café, faz alguma coisa, meu irmão. Mas entrem nas casas. O povo está gritando por socorro. O povo está gritando por aperto de mão, por abraço, por amor. E a gente fica esperando a pessoa vir aqui dentro do templo. Tem pessoas que nós temos que buscar de casa em casa. Deus. Tem pessoas que nunca virão a este lugar, nunca entrarão numa igreja se não forem buscadas em casa. Verdade. Por que a gente
casas. Aleluia. Porque isso faz a diferença. Se essa igreja fez isso e funcionou, eu vou fazer e vai ter que funcionar. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, ele não muda. Se funcionou com essa igreja, vai ter que funcionar comigo em nome de Jesus. Porque eu tenho que crer. E aí mais à frente um pouquinho no 47, acompanha comigo aí por favor. Diz que eles louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso o Senhor acrescentava dia após dia todos aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. Aleluia. Louvando a Deus. Nós temos feito isso. Às horas da manhã nós estamos lá de cara no chão. Falando, Senhor, não tem nada acontecendo, mas eu te louvo. Não tem nada acontecendo, Deus, mas eu te louvo. O Senhor é bom, o Senhor é grande. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nós temos louvado a Ele. Aleluia. A gente se junta na célula, nós vamos louvar ao Senhor. Se parar para perguntar quem está com problema, quem está atribulado, não tem nem célula, porque não dá nem tempo, mas nós vamos louvando a Deus, enquanto não acontece nada. Louvando a Deus. E enquanto eles louvavam a Deus, eles iam contando com a simpatia. Aí isso aqui eu já ministrei lá na reunião da consolidação. A simpatia. Gente quer dizer que é cristão, mas quer andar de cara amarrada. Igual um atribulado, endemoniado. Fala comigo não, que eu estou de jejum. Misericórdia, misericórdia. Meu Deus! Que endemoniado cão! Tá de jejum coisa nenhuma, querendo aparecer, falar que tá fazendo coisa nenhuma. Porque quem tá cheio de Deus não fica por aí de cara feia, de cara amarrada, falando pra todo mundo que tá fazendo acontecendo, não. Quem tá cheio de Deus tem simpatia. É agradável. Tem palavra boa, tem palavras doces, tem abraço confortável. Porque algumas pessoas que estão do nosso lado chegam a tristeza de estar do lado da pessoa. Só tem desgraça para contar. Só tem problema, irmão. Só tem creme. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, por situações inevitáveis. Inevitável. Todos nós passamos por dificuldades. Tem dia que a gente está triste. Tem dia que a gente está estressado. Verdade. Tem dia que a gente está atribulado. Todo mundo. Ontem, quando nós terminamos o nosso momento de oração, nós vamos tomar um café, tem oração, mas tem momento de partir o pão. E aí vamos fazer o nosso momento lá de cafezinho da manhã, e de compartilhar, e aí a gente faz um louvor, e tem sido uma bênção. E aí um dos meninos falou pra mim assim, a senhora não tá muito legal hoje não, né? A senhora tá bem? Eu falei, não tô meio triste, tô meio chateada, mas daqui a pouco vai passar. Caminhar perto, atividade. E ali eu fui abraçada de carinho, de oração. E aí daqui a pouco você já tá rindo, você já tá fazendo piada. E você vai ficando bem. E passa. Mas tem dia que a gente não tá bem. Às vezes você não dormiu bem, você tá passando mal. Ontem, enquanto eu tava lá reunida com o pessoal, todo mundo jantando e tal, ele estava dentro do quarto trancado, passando mal. Ele levantou mais cedo, jantou primeiro e voltou pro quarto. Ele tá batido ali, ó, com os olhos fundos, porque não dormiu direito. Mas nós temos um comprometimento com a obra do Senhor. Aleluia. Tem dia que você não tá legal. Tem dia que você não dormiu, tem dia que você tá passando mal, tem dia que você tá preocupado com uma situação séria que está acontecendo. Isso é inevitável. Mas ainda assim tem que existir a simpatia. Porque eu sou cheia da presença de Deus. Meu pastor falou sobre isso essa semana. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Tudo vai ser bom. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E se os seus olhos forem bons, vai iluminar todo o seu corpo, vai iluminar por onde você passar e tudo vai ser bom. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Glória a Deus. Eu tenho que ter simpatia. Temos que ser pessoas agradáveis. Independente se aquela pessoa de repente está com um cigarro no dedo, está com um cigarro de maconha. Independente se ele está 3 dias virado. Independente daquela pessoa não te tratou muito legal, você tem que ter simpatia. Você tem que ser diferente. Não, porque o cristão é você. Não, você que tem que fazer alguma coisa. Faça você primeiro. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Então tem que ter simpatia. E mais um pouquinho diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aí olha que maravilhoso.
A última frase aqui. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os discípulos que ficavam sabendo o que estava acontecendo naquele lugar. Dia após dia, as pessoas eram atraídas àquele lugar e eles iam sendo salvos. Aleluia. Aí a gente chegou no ponto que interessa. Porque eles perseveraram, partiram o pão, oraram, tinham temor, tinham sinais e maravilhas, andavam juntos, distribuíam os bens, porque eles caminhavam junto no templo e nas casas, porque eles tinham simpatia, dividiam todos os bens em comum. Enquanto estava acontecendo tudo isso aqui, aí sim o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. É o pacote completo. Enquanto tudo isso aqui estava sendo exercitado, aí sim o Senhor ia acrescentando todos os dias. Aleluia. Hoje eu estou muito feliz. É uma luta que vocês não têm noção de chegar nesse lugar. Não, ninguém sabia que eu ia ministrar. Fiquei quietinha, falei assim, não vou falar nada não. Mas eu falei, Dimas, primeiro que eu não ia mesmo, né? Que ele me enganou. Tá vendo, Du? Não é só você que é enganado não, eu também sou. Ele me enganou e eu caí. E eu falei, não vou falar nada. Eu já estou cansada de ouvir Atos de Dama, eu vou ouvir de novo. Mas eu estou feliz porque eu consegui chegar. Aleluia. E ontem a Jéssica, essa moça linda que está ali, foi à nossa igreja. Depois de muitos anos fora da nossa igreja, ela desde criança, adolescentezinha, ela caminhava com a gente lá, foi minha aluna pequenininha. Tudo bem que eu também sou pequenininha, mas ela era menorzinha ainda. E ela foi minha aluna durante muito tempo, mas infelizmente por alguns motivos se afastou durante muitos anos, né, Jéssica? E aí agora o Juan, que é o irmão dela, está caminhando do meu lado. Tá ali, passando prova junto comigo. Eu vou para um lugar ali, meu filho, vamos. Esse dia eu levei ele até para um velório comigo. Tava precisando de marcar uma presença no velório. Falei, gente, morreu a mãe do moço lá da célula. A igreja tem que estar junto. Não, tem que estar junto. A irmã tá chorando, tá sofrendo. Não, gente, eu preciso encher esse velório, gente. Preciso marcar, porque a gente aproveita até esses momentos, né? Não, vou lá mostrar que a igreja está junto. E aí pra ele, Juan, 7 horas, meu filho, preciso de você aqui em casa. Não, irmã, mas eu não tô aí, então vamos embora. A gente tem hora que não fala nem o que é, né? Não, meu filho, tem uma missão pra você. Não, mas eu não tô aí, tô junto. Falei, glória a Deus. Até pro velório eu levei ele junto comigo. Tá ali, ó, sendo discipulado no fogo. Aleluia. No templo, na casa e no velório. Pacote completo. E aí, eu creio que pelo Espírito Santo que tem se movido na vida do Juan, que tem caminhado junto com a gente, que tem tido a vida transformada, alguma coisa chamou a atenção na vida da Jéssica. Aleluia. A Jéssica é irmã do Juan. Há muitos anos, estava há muitos anos desviada. Aleluia. E ontem eu não estava na igreja. E ela foi no culto ontem, depois de muitos anos. E aí depois do tempo, ela foi para casa. Chegou na boa, já comendo macarrão com camarão. Maravilha. Maravilha de Deus. Olha como que o Senhor estava te esperando. Um banquete preparado. Maravilha. E aí ontem ela falou para mim, não, amanhã, que horas é o culto amanhã? Não, vou lá com vocês. Mas eu não sabia que ela tinha vindo. Porque ela veio na frente dos meninos. E aí, depois, quando eu já estava quase chegando, que alguém falou no telefone, e aí ele disse, não, Jéssica foi. Eu falei, foi? Aí eu fiquei mais feliz ainda. Porque tem sido fruto da nossa oração. Aleluia. Toda célula a gente ora, Senhor, traz de volta para a igreja quem está fora. Traz para esse lugar quem está precisando. E aí eu vejo se cumprir esse último texto. Todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Senhor estava te esperando, Jéssica. Te esperando para saber. Glória a Deus. Porque todos os dias o Senhor quer acrescentar novas pessoas a serem salvas. Não é verdade, Adonai? Todos os dias. Adonai, foge de mim, que é uma coisa terrível. Foge. E ele mesmo fala, bom, mas ó, tô fugindo mesmo, foge. Mas eu tô ali, lutando com esse menino. Não, meu filho, vambora. Não, eu esqueci o tênis, não sei aonde, eu esqueci não sei o que. Assim, todo dia me tem uma desculpa. É incrível, ele é profissional. E hoje eu falei pra ele cedo, eu falei, ó, tô te avisando cedo, hein. Quero saber de tênis, quero saber de calça, não quero saber de nada, quero saber de você na igreja comigo hoje, em nome de Jesus. Não, que isso, que aquilo. Eu falei, meu filho, eu vou pro culto descalço então. Tô ficando nervosa com você, que você só fica me enrolando. Tá vendo, Du? Não é só você que é enganado, não, meu filho. Tá vendo aí, ó, Deus trabalhando na sua
Falei, não, Adonai, vambora. Adonai, pelo amor de Deus, cara, eu preciso de você do meu lado, me ajudando. Tem uma galera aí pra gente resgatar. Vambora! Vamos juntar força. Porque todos os dias, irmãos, o Senhor tem que acrescentar no nosso meio aqueles que vão sendo salvos. Eu não posso me conformar que eu tenho o meu grupinho, a minha igrejinha, a minha célula, o meu povo, a minha panela. Não posso. Porque todos os dias o Senhor tem que acrescentar no meu meio, na minha igreja, na minha célula, aqueles que precisam de ser salvos. É essa igreja que eu quero ser. É isso aqui que eu tenho pedido, Senhor. Deus, não quero pregar bonito, eu não quero a igreja, eu não quero nada. Eu quero todo dia ver pessoas que sejam salvas. Por intermédio dos apóstolos. Nós somos esses apóstolos. Nós somos esse povo que o Senhor está esperando que faça alguma coisa para que pessoas sejam salvas. Aleluia. No finalzinho diz que enquanto o povo praticava todas essas coisas aqui, a recompensa era pessoas que iam sendo salvas. Glória a Deus. Só quero isso. Eu queria que você saísse daqui hoje inconformado. Inconformado. Todas as vezes que eu venho para cá, eu venho falando, o Senhor vai levar essa igreja muito longe ainda. O Senhor vai multiplicar essa igreja muito ainda. E a gente vem olhando, Senhor, aonde vai ser? O que mais que o Senhor vai fazer? Para que lugar? Né? O que eu sei? Porque, irmãos, esse espaço aqui é pequeno. Porque se todo dia o Senhor acrescentar pessoas a serem salvas, não vai caber aqui dentro, amém? Não vai, o espaço não vai dar. Então nós todos os dias vamos ver pessoas sendo salvas. Mas enquanto isso, tem que ter esse cumprimento aqui dessa palavra. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu queria muito que você saísse daqui com o seu coração avivado, incendiado, assim como esse povo estava ali reunidos, esperando. Vai acontecer. Não, alguma hora vai acontecer. E aí, imagina quanto tempo. Não, vai ser hoje, então vamos buscar, vamos orar, vamos clamar. Ah, não foi hoje não, então vai ser amanhã. Perseveraram todos os dias. Essa é a igreja que nós precisamos ser em nome de Jesus, amém? Então fique de pé no seu lugar, se você for corajoso o suficiente para falar, Senhor, eu quero ser essa igreja avivada, essa igreja que não está preocupada com o que vão falar, de como que vai acontecer, mas eu quero ser essa igreja que estende a mão, que abraça, uma igreja que se importa, uma igreja que divide. Irmão, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando desse templo aqui não, eu não estou falando lá de Palmeiras, não estou falando da minha célula, eu estou falando de nós enquanto igreja. A igreja é você, a igreja sou eu, então eu preciso praticar esses atos. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, em nome de Jesus. De preferência isso, que a gente apague isso tudo aqui, para ninguém se preocupar com a cara vermelha de choro de ninguém. Porque nós vamos sair daqui incendiados por esse fogo. Porque se esse fogo desceu lá em Atos 2 e incendiou aquele povo, a ponto de eles serem uma igreja apaixonada, o Senhor vai fazer isso aqui hoje também. Eu creio. Em nome de Jesus. Porque tem que começar de alguma maneira. Tem que começar por alguém. Então que comece com cada um de nós aqui reunidos hoje. Porque nós estamos aqui reunidos. Porque nós estamos aqui clamando. Nós estamos aqui chamando. Nós estamos aqui pedindo. Então eu queria que você começasse a pedir. Senhor, eu estou aqui. Vem me incendiar. Vem aquecer meu coração. Vem mudar meu foco, Senhor. Vem me avivar, vem me incendiar. Eu queria que você começasse a falar isso pro Senhor. Eu não quero trabalhar na sua emoção, não. Eu quero trabalhar no racional. Naquilo que tem que ficar quando eu for embora. Não pode ser uma visitação, tem que ser uma morada. Então peça isso a Ele, Senhor. Eu quero. Eu preciso, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, não sedentos de ti, vem a Deus. Pode pedir isso a Ele. Vem a Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
como fogo, flua como rio, Espírito Santo. Suba como incenso de adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo. Isso, sinta a presença dele. Sinta ele soprar toda a sua vida aí, meu irmão. Deixa ele fluir. Flua, Senhor. Deixa ele fluir, deixa. Deixa ele. Derrame isso, adoração. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir